Na idade de se casar, a filha pediu conselho para a mãe. Ai, mãe, eu não consigo decidir se caso com um advogado, com um professor ou com um militar. É como não sabe, minha filha, a mãe disse inconformada. Casa com um militar? E a menina respondeu, ué, mãe, mas por quê? E a mãe explicou, esse pessoal aí já está acostumado a cozinhar, arrumar cama e também obedecer ordens. Bom, eu conheci muitos militares, tive esse privilégio. Eu vi que não é bem assim, mas a história reflete o pensamento atual. O pensamento da esposa empoderada, da mulher empoderada. O que é a mulher empoderada? Ela tem o emprego dela, o salário dela, é super legal, que ela até ganhe mais que o marido. Ela faz o que quer, compra o que quer, na hora que quer. Ela investe em si mesma. Se o marido vai para um lado, para uma direção, e ela quer ir para outra, ela vai para a direção que ela quer. Autonomia. É muito comum os filhos acabarem ficando numa creche ou com os avós, ou por que não, fica com o próprio pai. A mulher empoderada tem as rédeas da própria vida. E ela manda mesmo. Inclusive dizem que casa de mulher que manda, até o galo canta fino. Mas, para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós nos lembramos que a Bíblia diz para não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, e sim sermos transformados pela renovação da mente. Então nós vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 18, nessa série de mensagens, na carta do apóstolo Paulo, e vemos Paulo dizendo assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O que significa esta orientação, esse direcionamento de Paulo para as esposas? Em primeiro lugar, é que sujeitar-se ao marido é colocado aqui e significa colocar-se debaixo da liderança do marido. A palavra grega usada aqui tem a ideia de voluntariamente a mulher colocar-se a si mesma debaixo da autoridade, da liderança dele para o bom funcionamento do casamento e do lar. Envolve então reconhecer e aceitar que a responsabilidade de liderar o lar, de decidir com palavra final, foi dada por Deus ao marido. Não é o que o nosso mundo pensa e propõe. O filme mais recente da Cinderela, no começo segue o conto de fadas, em que o príncipe escolhe uma bela moça para ser sua princesa. Mas aí tudo muda de figura, porque ela recusa. Ela não quer ser princesa. E por que não? Porque ela tem as rédeas da própria vida, ela quer ter o seu ateliê, e se ela for uma princesa, não vai poder ter o seu ateliê. Então, resumindo, quem abre mão do reino é ele para seguir os planos dela. E olha que interessante, ele entrega o reino para a irmã ser a rainha. É tudo ao contrário. Submissão é um palavrão hoje em dia. Primeiro porque o mundo vai na contramão de Deus. E segundo porque o mundo entende errado o conceito de submissão, achando que tem a ideia de missão inferior. Submissão significa missão menor, menos importante. E estaria sendo dito então que a mulher é inferior ao homem, então a esposa é inferior ao marido, então ela tem que obedecer, ser capacho. Isso não tem nada a ver com submissão. Considere que Cristo foi submisso ao Pai, sem contudo ser inferior ao Pai. Jesus Cristo, o Filho eterno, é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito. Na verdade, submissão no casamento tem a ver com incumbência e não inferioridade. Submissão não é porque a mulher é menos capaz. O movimento feminista já fez a cabeça da gente, dizendo que submissão é sinônimo de inferioridade, que é coisa da cultura patriarcal, machista, antiga e que não vale mais para hoje. Biblicamente, a submissão vem lá do início da criação do homem e da mulher, antes mesmo do pecado entrar no mundo. A submissão da esposa foi reafirmada depois do pecado, foi reafirmada na lei de Moisés, depois da lei de Moisés, por Cristo, pelos seus apóstolos no Novo Testamento. Esse é um padrão para todas as culturas, todas as épocas e tem suas raízes na própria
criação. Esse mandamento de Colossenses 3,18, então não é Paulo concordando com o machismo lá do primeiro século. Na verdade, se você analisar com mais calma esse versículo, não precisa fazer muito esforço e entender que Paulo está revertendo o machismo de sua época, está refutando esse texto como um todo, apresenta um mandamento totalmente contracultural, falando-se na cultura romana do primeiro século. Em termos de liberdade oferecida às mulheres e atenção especial oferecida a elas. Essa submissão da mulher, por exemplo, aqui, ela é modelada e definida por Cristo e não pelo machismo cultural. É uma submissão totalmente diferente. O texto a seguir vai dizer que a esposa tem o direito de ser amada e jamais tratada com amargura. Nós vamos ver isso na próxima mensagem. A mulher esposa é protegida nas cartas de Paulo, no ensino de Cristo, principalmente naqueles contextos antigos em que ela era tratada como objeto que pertencia ao marido, como os filhos, como os escravos. O texto sagrado ressalta o valor da santidade do casamento, a preservação da dignidade sexual da mulher e da igualdade dela com o marido. Há espaço na Bíblia para as mulheres exercerem o ministério. É totalmente contracultural e refuta o machismo daquela época. Gênesis 1, 27, então, vai nos dizer que Deus criou o homem e a mulher igualmente à imagem dele. Veja que a mulher é igual ao homem e ela foi criada justamente para socorrer e suprir o homem exatamente naquilo que ele é fraco, naquilo que ele tem falta, assim como o marido supre a mulher naquilo que ela também é, digamos assim, deficiente. A diferença entre os dois está sempre nos papéis que desempenham e na maneira como relacionam-se um com o outro. Os dons de Deus, os chamados de Deus para a esposa e para o marido são diferentes. A Bíblia apresenta mulheres em pé de igualdade o tempo todo com os homens, às vezes até as mulheres se sobressaindo. Por exemplo, Débora é uma mulher que se sobressai a Baraque. Priscila se sobressai a Áquila, sendo uma comunicadora melhor da palavra de Deus. As mulheres nos evangelhos são intencionalmente apresentadas como muito mais comprometidas com Jesus do que os homens. Maria, Marta e outras mulheres se destacando no compromisso com Cristo, enquanto os apóstolos, por exemplo, na crucificação, na ressurreição de Jesus, estão omissos, ausentes, amedrontados. Elas estão ali, presentes, e foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Cristo. Tudo isso significa o quê? A igualdade em essência está em perfeita harmonia com a diferença de função. Trata-se de uma função-diferença, mas o nível de importância é o mesmo. Porque um organismo, qualquer organismo, não pode ser acéfalo. Não tem como ele ser saudável sem cabeça. Mas o organismo também não pode ser bicéfalo, ter duas cabeças, dois comandos. Isso são anomalias. Isso trazem caos. Todo organismo precisa ter uma cabeça, um comando. Em sua infinita graça, Deus designou um membro no lar como líder, como protetor, como provedor, o marido. E o outro como companheira, amiga, como complemento, a esposa, evitando conflito e atrito dentro da família. O conceito bíblico de submissão a alguém que está em autoridade não significa inferioridade de quem se sujeita e nem superioridade de quem tem autoridade. São funções diferentes. Veja, devo ter usado essa comparação outras vezes, vou usá-la novamente. O bom andamento de um carro requer que ele tenha 4 pneus iguais. Mesmo material, mesma fabricação, mesmo tipo, mesma qualidade. Entretanto, é necessário que 2 pneus fiquem na frente e outros 2 atrás. Os da frente enfrentam os perigos da estrada. Primeiro, sofrem os ataques e são também os pneus que estabelecem a direção. Os de trás acabam evitando alguns buracos, algumas
lombadas, desde que os que estão na frente cumpram bem o seu papel. E muitas vezes os de trás não têm a mesma visão e não têm o comando e a direção dos pneus da frente. Assim é o relacionamento entre o esposo e a esposa. Ele vai à frente, ele vai no comando, não para ser autônomo e guiar a própria vida, mas para dar a direção certa para os pneus de trás, para a esposa, e poupá-la de sofrer e poupá-la de ter prejuízos. Então, em primeiro lugar, submissão tem a ver com incumbência e não com inferioridade. Segundo, tem a ver, isso é muito importante, com parceria e não com autonomia. Isso é uma palavra para os maridos também. Submissão da esposa não implica na autonomia do marido. Frequentemente eu ouço homens entendendo tudo errado o ensino bíblico e dizem assim, não, eu sou homem, então não preciso dizer para minha esposa quanto dinheiro que eu tenho, para onde eu vou, que horas eu volto, o que eu compro, o que eu deixo de comprar. Totalmente errado. A verdade, a submissão da esposa aponta para uma parceria, na qual o homem é o líder, mas é uma parceria, ele não é um ditador. A comparação bíblica mais próxima da parceria da esposa é impressionante. O termo hebraico usado para a esposa como auxiliadora é a mesma palavra usada para Deus. O auxiliador, o socorro presente para o homem piedoso em tempos de necessidade ou de crise. Veja o papel crucial que a esposa tem na vida de um marido. Sem esse auxílio, é como não ter o auxílio do próprio Deus. O marido fica perdido e vai se perder. Então, toda a opressão, domínio, autossuficiência, autonomia do marido não se justifica diante da submissão da esposa. Esta é uma relação de parceria onde ele é o líder. A relação entre os dois precisa ser uma santa e abençoada cooperação em que cada um desenvolve os seus papéis, assim como na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se harmonizam, cada um cumprindo os seus papéis, sendo eles iguais entre si. Então, em primeiro lugar, sujeitar-se ao marido significa colocar-se debaixo da autoridade, da liderança dele. Em segundo lugar, a submissão ao marido para a esposa é um mandamento, não é uma opção. Sujeite-se está no presente do imperativo. Cristo está exigindo essa submissão continuamente. Não é algo opcional nem ocasional. E olha, como todos os mandamentos de Deus para nós, esse é um mandamento, esposas, para libertá-las, não para escravizá-las, para fazer o bem para vocês e não o mal. Imagine o trem. O trem só é livre de verdade quando ele anda e respeita os trilhos. Imagina um trem querendo ser livre, sair dos trilhos e andar por aí. Claro que essa imagem é ridícula. Mas assim somos nós quando queremos desobedecer qualquer um dos mandamentos de Deus. Inclusive esse mandamento para a esposa. A esposa só é verdadeiramente livre quando obedece ao mandamento divino de se submeter a seu marido. E aqui nós temos o X da questão, que é o conflito entre a carne e o espírito. A sabedoria humana e a sabedoria divina. Nessa área e em todas as áreas, o ser humano querendo ser mais sábio do que Deus. A sabedoria humana diz, Cinderela, liberte-se. É o príncipe que tem que seguir você. A sabedoria humana diz, mulher, case-se com um militar, porque ele já obedece desde antes de se casar. Essa é a sabedoria humana que só leva ao fracasso. A submissão, então, liberta, e também a submissão como mandamento é um mandamento incondicional e contínuo. Não depende do marido merecer ou não. Tem mulher que diz assim, pastor, se meu marido merecesse respeito, eu o respeitaria. Veja, esse mandamento não coloca em questão a dignidade e o mérito do marido. Porque não é a dignidade e o mérito dele que está em jogo aqui, mas a sua posição que deve ser honrada. O texto paralelo de 1 Pedro diz assim, era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus.
Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 1 Pedro 3, versos 5 e 6. O texto está dizendo que Sara respeitava Abraão, mesmo que ele tenha várias vezes dado muitas mancadas. Certa vez Abraão mentiu, dizendo para um outro rei que Sara era sua irmã, porque ele queria simplesmente ficar livre e salvar a própria pele, e entregou sua própria esposa para de repente acabar sendo usada ou abusada sexualmente por um outro homem. Deus protegeu e impediu que aquilo acontecesse. Abraão, digamos assim, resumindo a história, dormiu com a secretária. Depois ele mentiu de novo. Enfim, certamente ele não era um marido perfeito, mas por causa do temor ao Senhor, Sara se submetia a Abraão. Esposas, futuras esposas, o marido de vocês frequentemente não merece o respeito, frequentemente não merece submissão. Os homens têm vícios, são grosseiros, imaturos, muitas vezes não sabem tomar decisão, traem, são preguiçosos, uma série de defeitos. Entenda uma coisa, o respeito e a submissão não se deve aos méritos dele, mas aos méritos do Senhor e ao chamado do Senhor para a sua vida. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes é que a insubmissão da esposa, ela vai se desenvolvendo com o tempo, vai se desgastando, a esposa vai se frustrando, vai se cansando do marido, que é um mau marido. E ela vai se tornando azeda, irritante, irreconhecível, igual aquele menino que disse para o pai, né? Pai, é verdade que em alguns países da África, o homem ele não conhece sua esposa até o dia que se casa com ela? O pai, decepcionado, diz: filho, aqui no Brasil também é assim. Muitas vezes uma esposa se transforma no casamento como uma reação ao fato dela descobrir um marido que a frustrou tanto, que deixou tão chateada. Esse mandamento continua valendo para você, esposa, se submeter ao seu marido. Agora, não se trata de assinar embaixo dos pecados do seu marido, ser conivente com ele, muito menos repetir os mesmos erros. É possível e preciso manter o respeito por ele, pela posição que ele ocupa, e vai ser necessário lidar com as faltas, os erros, os equívocos dele, lidar com sabedoria, falar com amor, com discernimento, como uma parceira que está debaixo do comando e da direção dele, e não como uma mulher empoderada que quer exigir as coisas. A submissão como mandamento também continua valendo, esposa. Quando você está de TPM, cansada da rotina de ter que trabalhar fora, cuidar de filhos, cuidar de casa, continua valendo mesmo quando você ganha mais que o seu marido. E muitos casamentos sofrem desse mal, né? Quem ganha mais manda. Não, não é assim. Deus designou a relação de parceria, quem tem o comando e quem está em submissão. Envolve então abrir mão de interesses pessoais e por aí vai. Submissão da esposa em colocar-se debaixo da liderança do marido é um mandamento, não uma opção. Em terceiro lugar, submissão ao marido é tratá-lo com respeito. Sempre. Não há submissão sem tratamento respeitoso. Submissão sem respeito é uma coisa forçada, cai no equívoco da mera opressão e escravidão. Deus está preocupado com o coração da esposa, como com o coração do marido. Então, submissão sem respeito é como obediência sem honra, é oca, é vazia, é hipócrita. 1 Pedro 3, nós já lemos uma parte, vamos ler a outra. O apóstolo diz assim para as esposas: a beleza de vocês deve estar não nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus.
Veja como Paulo traz as esposas para a motivação correta da submissão delas, o ser interior, aquilo que agrada a Deus. Deus não quer submissão da boca para fora, mas brotando do interior de um coração transformado por Jesus que respeita com sinceridade. Sabe dobradiça de porta quando está fora do alinhamento? Ela até faz a porta abrir e fechar, mas ela range, ela é irritante, incomoda, até assusta às vezes, dependendo do volume do barulho. Ela está mais ou menos alinhada, mas de forma desagradável. Assim é a esposa que quer se submeter ao marido, mas não de coração, não respeitando. Ela mantém o atrito, mantém a tensão, mantém a falta de paz. Ela está alinhada, mas só no nome, só no jeito, não no som, continua rangendo. Acaba sendo aquela esposa de Provérbios, a esposa que é um gotejar contínuo. É melhor morar no canto do telhado da casa do que viver com uma mulher assim. Submissão da esposa ao marido tem seu paralelo na submissão da igreja a Cristo. Não pode ser uma obediência formal, de liderança imposta e aceita goela abaixo, com ressentimento. Não. Precisa haver honra. É uma decisão de respeitar o marido. Muitas de vocês, esposas, já não sentem respeito pelo marido. Nem vontade, muito menos vontade de submeter-se a ele. A recomendação é que vocês peçam a Deus ajuda para que Ele coloque isso de volta no coração de vocês. Quarta lição importante sobre submissão da esposa é que sujeitar-se ao marido é algo que a esposa oferece a ele. Esse tópico é tão direcionado aos maridos quanto às esposas. Colossenses não diz assim: maridos, dominai suas mulheres. Maridos, liderai suas mulheres. Mandem nelas. Não. Muitos homens compreendem errado esse versículo. Recentemente eu vi a postagem de um camarada que supostamente está ensinando a Bíblia, criou um movimento chamado machonaria e ele conclama os homens a dominarem e liderarem suas esposas. Nem Paulo fez isso. Paulo diz para o marido amar a sua esposa e não tratar com amargura. Muitos homens entendem errado esse princípio e acham que o dever deles é manter suas esposas na linha e fica como muitas vezes eu já presenciei em aconselhamentos conjugais. O casal está em crise, estão sendo instruídos sobre cada um cumprir seus papéis e aí no dia a dia, sempre que o marido percebe que a esposa está desrespeitando, desacatando, ele tira a carta da manga, o pastor, e diz assim: você não ouviu o que o pastor falou? Você tem que ser submissa. Submissão imposta é uma contradição de termos, é uma contradição absurda, porque a essência da submissão é que ela é oferecida, sem imposição ou exigência. Submissão forçada é como se o chefe dissesse assim, né? Ou o pai dissesse assim: eu exijo que você me obedeça voluntariamente. Não faz sentido. Ou você exige a obediência, ou ela é entregue voluntariamente. Juntos não dá. É a esposa que se submete a si mesma espontaneamente. Não no sentido de ser opcional, mas no sentido de que brota do coração piedoso dela e não da imposição do marido. Essa é uma questão entre a mulher e Deus, em primeiro lugar. Tem a ver com ela estar alinhada com Deus, submissa a Deus. Então, marido, não fique exigindo que sua esposa seja submissa, nem repetindo isso a ela. Na semana que vem eu quero expor o versículo 19, que fala do seu papel como homem. O seu papel é tão somente amar sua esposa e não tratá-la com amargura. Veja que essa ordem bíblica, ela não é dirigida também para todas as mulheres, para com todos os homens. Não existe isso na sociedade da mulher ser submissa ao homem culturalmente. Não é esse o mandamento que Deus deu. Esta ordem é bem específica. Cada esposa seja submissa voluntariamente ao seu próprio marido. Quinta e última lição, ensino sobre sujeição da esposa ao marido é que ela é fruto
da obra de Cristo no coração da esposa. Submissão não pode ser uma atitude com segundas intenções, com intenções manipulativas, né? É como o marido que se queixa com a esposa e disse a ela: amorzinho, antes da gente se casar, você era tão compreensiva, fazia surpresas, realizava minhas fantasias, fazia tudo para me agradar. O que é que aconteceu? A esposa diz: ai, querido, como você é ingênuo. Você já ouviu falar de algum pescador que dá a isca para o peixe depois que conseguiu pescá-lo? Com isso ela quis dizer que ela foi boazinha enquanto precisou. Agora que ela não precisa mais, ela pode tratá-lo mal. Veja, a submissão da esposa não decorre de nenhum interesse que ela tem. Decorre tão somente do interesse de honrar Cristo. Você, esposa, não tem que ser submissa para resolver problema no casamento. Nem porque está se sentindo culpada. Nem para manter a tradição da igreja ou da família, nem por medo. Não seja submissa porque tem medo de ficar sozinha, porque tem medo de perder um privilégio, perder o seu sustento. O que é que eu vou fazer da minha vida e dos meus filhos? Não. Essa tem que ser uma atitude espiritual. O apóstolo diz aqui: é algo que convém a quem está no Senhor. Esse é um padrão celestial que vem do Senhor. Ela se submete ao marido porque ela está submetida antes ao Senhor Jesus Cristo. É porque ela crê no Senhor, a fé dela está no Senhor, por isso que ela se submete ao seu marido. Daí a gente também precisa entender que se uma esposa não é submissa ao marido, ela também não está sendo submissa a Cristo. E então ela precisa tomar uma decisão. Porque sempre que uma mulher é verdadeiramente submissa a Cristo, ela como esposa será submissa ao seu marido. E essa, na verdade, é a mensagem maior de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 da carta. Já vimos. Cristo tem toda a primazia, Ele é o propósito do universo, Ele quer viver sua vida em nós, através de nós. Essa é a nossa glória, esse é o nosso privilégio, procurar as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. A submissão da esposa é uma atitude espiritual e precisa de capacitação espiritual ou capacitação sobrenatural. Está muito além do alcance de qualquer esposa. No mundo, por melhor que seja o marido, príncipe encantado, nenhuma esposa consegue se submeter ao marido pelas suas próprias forças. O pecado afeta toda a nossa vida, todo o nosso relacionamento conjugal. E o pecado também estraga o padrão divino da criação do casamento, o padrão de complementação. O pecado entrou no mundo e substituiu a complementação pela competição. Gênesis 3,16 diz, o anúncio do Senhor depois do pecado é que o teu desejo, Eva, será para o teu marido e ele te governará. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo, infelizmente, por causa do pecado agora, haverá uma tendência natural da esposa querer dominar o marido e o marido forçar o governo sobre a esposa. Haverá essa luta de resistir à liderança dele e ele ser um ditador. Dela buscar sua própria independência e ele tentar ser alguém que impõe as suas vontades. Por isso é impossível que a esposa se submeta ao marido sem a ação da graça de Cristo na vida dela. O que acontece no comportamento de toda esposa é como o comportamento de uma garotinha, filha de um camarada que saiu tarde do trabalho. No caminho de casa, ele se lembrou do aniversário da filha e parou para comprar um presente para ela. Na loja de brinquedos, ele perguntou para a vendedora: moça, quanto custa aquela Barbie que está na vitrine? E de uma forma educada, a vendedora disse: qual Barbie? Porque nós temos a Barbie que vai à academia, R$ 49,90. A Barbie que joga vôlei, R$ 49,90. A Barbie que vai às compras, R$ 49,90. A Barbie que vai à praia, R$ 49,90. E tem a Barbie que vai dançar, R$ 49,90. E tem a Barbie divorciada, R$ 499,90.
O camarada tomou um susto. Mas por que a Barbie divorciada custa 10 vezes mais? R$ 499,90? Enquanto as outras custam R$ 49,90? E a esposa, a vendedora, respondeu: senhor, é que a Barbie divorciada, ela já vem com o carro do Ken, a casa do Ken, a lancha do Ken, o trailer do Ken, os móveis do Ken, o celular do Ken, vem com tudo do Ken, por isso que ela é mais cara. E esse é o desejo natural da esposa, ter o controle, ter as coisas, estar no comando. E o marido pode ficar para depois. Para que você, esposa, pratique esse padrão de complementar o seu marido, se submeter a ele, viver em harmonia, em paz, cumprindo o seu papel no lar, é preciso poder sobrenatural e espiritual de Cristo na sua vida, no seu coração. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo precisam estar no centro. É preciso que você morra e ressuscite com Cristo, para se despir das práticas da natureza terrena, para que entre em ação na sua vida, então, a habitação e a plenitude da palavra de Cristo no seu coração, produzindo o fruto do Espírito. Então nós temos aqui em Colossenses, concluindo essa mensagem, a verdadeira esposa empoderada. Ela tem o poder do alto, o poder para sujeitar-se a seu marido. Esposa, acompanhe o seu marido para onde ele vai. Não fica brigando para ir numa outra direção. Esposa, não encoste seu marido na parede. Converse com ele com amor, com educação, com carinho. Esposa, deixe seu marido ter a palavra final. Não traga para si essa responsabilidade. Não foi isso que Deus esperou de você. Fale de forma respeitosa. Chame a atenção ou oriente o seu marido com sabedoria, com amor. Nunca faça isso na frente dos filhos de outras pessoas. Na verdade, uma ideia muito simples é assim: você que é esposa, pense num homem que você respeita, talvez um pastor, um pai, alguém que você admira. Trate o seu marido exatamente como você trata esse homem respeitável, porque na verdade é o seu marido que você deve respeitar. Alinhando-se debaixo da autoridade dele, não porque você é inferior, mas porque é a sua incumbência. Esse é o seu papel na parceria. Entendendo que esse é um mandamento, não é uma opção. Envolve que você tenha uma atitude de respeito, que você ofereça isso voluntariamente, de coração, e que isso seja fruto da obra de Cristo em você, por causa da sua fé no Senhor. Isso está muito além do seu alcance. Achegue-se a Cristo. O poder sobrenatural e espiritual dele fará de você uma esposa submissa. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu plano e pela sua palavra. E porque o Senhor se achega a nós, nos instruindo no caminho em que devemos andar. Fortaleça as mulheres, as esposas que ouviram essa mensagem, para que compreendam e coloquem em prática em suas vidas, no temor do Senhor. E desfrutem, ó Deus, de cumprirem o papel que o Senhor designou para elas. Deles essa capacidade de serem esposas empoderadas, não no conceito da autonomia e da independência que o mundo propõe, mas de estarem cheias do poder de Cristo para cumprirem seus papéis, suas funções no relacionamento conjugal. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém.